Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando, né, respeitando o isolamento. Meu nome é Paulo Sérgio da Silva e eu preparei umas videoaulas a respeito das leis de Newton, que são muito importantes para o estudo da mecânica. Aqui temos um retrato desse cientista, o nome dele é Isaac Newton, quando ele tinha 46 anos de idade. Ele nasceu em 1642 na cidade de Hillsthorpe, Inglaterra, e faleceu em 1727. Ele foi educado na Universidade de Cambridge e considerado um aluno excelente e aplicado. Ou seja, na verdade, ele é um dos gênios da física. É difícil você falar em física sem, né, entrar em contato com esse cientista, né, o Isaac Newton. Ele fez descobertas importantes em matemática, óptica e mecânica. Em sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, enunciou as 3 leis fundamentais do movimento, conhecidas hoje como leis de Newton. Por sinal, né, tem uma curiosidade com relação à biografia de Isaac Newton, é que em 1666, né, por esse período aí mais ou menos, Inglaterra e outros países sofreram muito com a peste bubônica. E a universidade acabou entrando em quarentena. Assim como nós atualmente também estamos, né, na quarentena, a universidade lá também entrou em quarentena e ele voltou para sua propriedade. Ele morava no meio rural e lá ele continuou seus estudos. E nesse estudo aí, ele fez 2 descobertas muito importantes para a história da física, que é com relação à lei da gravitação universal e também com relação à dispersão da luz branca. Então vamos para a primeira lei, né, que é a primeira lei de Newton, é conhecida como a lei da inércia. Ela vai ser válida para os corpos que estão em equilíbrio. De acordo com Newton, no referencial inercial, um ponto material encontra-se em equilíbrio quando a resultante das forças aplicadas nele é nula, ou seja, igual a zero. Então temos 2 casos a considerar nessa situação. Então, quando a força resultante for nula, igual a zero, dizemos que o corpo vai se encontrar em equilíbrio. Vai estar obedecendo à primeira lei de Newton. O corpo pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Já quando a força resultante for diferente de zero, então o corpo se encontra em movimento acelerado. Daí, nesse caso, vai se aplicar a segunda lei de Newton, que a gente vai ver, né, mais na sequência. Bom, então, antes da gente seguir aí, vamos conversar um pouco a respeito, né, das forças que atuam em um corpo em repouso e em movimento. Né? Então, como a gente vai estudar a respeito da lei de Newton, a gente tem que ter uma boa noção a respeito disso. Então, temos a força peso, que é a força de atração gravitacional entre 2 massas. A força normal, que é a força de reação à superfície. A força de tração, se houver tração por fios ou cordas. E, por último, a força de atrito, que é a força proporcional ao movimento do corpo. No caso do corpo em repouso, né, temos 4 forças atuando sobre ele. A força normal, a força peso, a força de atrito e a força de tração, como tem na imagem a seguir ali. Caso não haja nenhuma força paralela à superfície ou corpo, não há força de atrito nem de tração, apenas a peso e a normal. Então, como está na imagem ali. Temos a situação, né, do plano inclinado. Nesse caso, o corpo ele pode estar descendo ou ele pode estar subindo. Então, daí nesse caso, vai aparecer 2 forças, que são a força Px e a força Py. A força Py é a componente normal ao plano, que apoia o corpo contra o plano. A Px vai ser a componente tangencial ao plano, que desloca o corpo pelo plano, ou seja, na subida ou na descida. No dia a dia, eu trouxe algumas imagens para vocês aí, né? Não vou poder mostrar todas as aplicações, mas algumas vocês vão ver que elas fazem parte aí do nosso dia a dia e a gente, né, nem se dá conta. Então, ali no caso, com relação à tendência de permanecer em movimento. Então, ali tem um carrinho, né, com algumas bolinhas em cima e ele está descendo.
ambos estão descendo com a mesma velocidade, tanto a bolinha quanto o carrinho. Digamos que esse carrinho encontra um obstáculo e tenha que parar bruscamente. O que vai acontecer? A tendência natural era continuar o movimento, só que o carrinho vai parar, mas as bolinhas não, então elas vão cair de cima do carrinho. Outro experimento simples aí é no copo com água, uma moeda e um papel, ou pode ser um plástico, um vidro, né, uma substância que seja, né, lisa, que não tenha atrito. Você retirar rapidamente esse plástico, esse papel, a tendência da moeda que está lá em cima dele é permanecer em repouso. Então o que vai acontecer? O papel vai sair e a moeda vai continuar no mesmo lugar, só que por gravidade dela vai afundar no copinho. Esse experimento a gente vê na TV, talvez vocês já viram na internet, algum vídeo aí, da mesa, né? Quando tem alguém puxa uma toalha de uma mesa e mesmo assim os pratos, os copos que estão em cima, eles permanecem no lugar. Então isso daí é devido ao fato da tendência natural deles de permanecer em repouso. Um exemplo comum, né, para quem mora no campo, anda a cavalo, né, participa de rodeios, você está correndo com o cavalo, os dois estão em movimento, os dois na mesma velocidade, e o cavalo ele se assusta com alguma coisa e de repente ele resolve dar uma brecada. A tendência natural tua é continuar em movimento. Automaticamente você vai acabar caindo, né, do cavalo. Outro exemplo também, né, para quem pega ônibus para a escola, para viajar, né, o transporte coletivo aí em si, né, do modo geral. Né? Então, o primeiro caso, ali, ó, quando o ônibus acelera, o passageiro é lançado para trás. Por que isso? Né? Porque você está lá no ônibus, né, parado, a tendência tua, né, é permanecer parado. Só que o ônibus ele vai entrar em movimento e automaticamente você vai acabar sendo jogado para trás. Né? E outra situação é quando o ônibus freia. Daí nesse caso, o passageiro é lançado para frente. Então, porque nesse caso, quando antes do ônibus frear, os dois estavam em movimento, tanto o ônibus como, né, o passageiro. Por mais que a gente não perceba, mas a gente também está em movimento. Só que a partir do momento que o ônibus frear, o passageiro vai ser lançado para frente. Daí é aquela hora sagrada, né, de você pegar e abençoar um motorista. Bom, outra situação, né, que acontece muito nas estradas é com relação ao carro se perder, né, nas curvas. Porque a tendência natural deles é permanecer, né, em velocidade. Por isso que é recomendado você frear antes de chegar, né, numa curva, para evitar, né, que você derrape. De repente pode encontrar um barranco, uma ribanceira, e pode ser acabar até mesmo sendo fatal, dependendo da situação. Outra situação que envolve bastante, né, a aplicação da primeira lei de Newton é a questão, né, do cinto de segurança. Então veja, ó, que os passageiros estão tudo ali, parceiro, dentro do carro, e nenhum está usando o cinto de segurança. Só que por acidente o carro acaba encontrando um poste. Automaticamente vocês, né, os passageiros que estão ali, né, no caso dentro da figura, todos vão ser lançados para frente. E pode cair do carro, pode bater a cabeça, né? Por isso que eu deixo uma dica muito importante para vocês, né? Sempre usar o cinto de segurança, independente se você está atrás, se você está na frente, a segurança é fundamental. Então use sempre, né, o cinto de segurança. Com relação à primeira lei de Newton, seria isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Pesquise e até mais. Na próxima videoaula eu irei postar a respeito então da segunda lei de Newton. Tchau, tchau.